10, né? Score 10 da meta. Eu gostei quando ele falou que Pipico deu um tchan no ataque do 13. Agora, esse time do 13 tem algumas figuras que nós conhecemos, né? O Wellington César, que é volante, que teve passagem aqui no Arruda em 2016, 2015, 2016, né? Da base do Santa Cruz, né? Da base do Santa Cruz, é. O próprio Pipico, né? Pipico tá aí agora no 13. E sabe de quem foi o gol do Sergipe contra o 13? Vocês sabem de quem foi o gol? Pedro Maicon, que estava no Jaguar esse ano, esse campeonato pernambucano, foi pro Sergipe e fez gol lá nesse amistoso contra o 13. Nesse amistoso e foi contra especulado o 13, aqui, né? Foi especulado. Houve até, rapaz, só para a gente entender o ambiente, como é que tá lá no 13, uma pequena manifestação da torcida, né? Um pequeno protesto da torcida do 13 lá, e vaiando o desempenho do time, porque o 13, nesse ano, não conseguiu ter êxito no Campeonato Paraibano, não seguiu na Copa do Nordeste, e agora aí, perdendo esse amistoso, a torcida está bem descontente com o que vem acontecendo lá com o 13. E na entrevista ativa, depois do jogo, o técnico Felipe Surian falou o seguinte, abre aspas, essa remodelagem da equipe é um pouco difícil, mas acredito que a evolução vai acontecer. Os atletas têm treinado bem, têm atendido bem. A torcida tem que cobrar mesmo. Eu também tenho cobrado bastante. Vou continuar cobrando, para que a gente possa dar uma resposta cada dia melhor para o torcedor. O 13, que nos desclassificou na Copa do Nordeste esse ano, nossa estreia no ano foi contra o 13 aqui no Arruda e perdemos num jogo terrível, né? Vocês estavam lá no jogo e viram como é que foi ruim aquela partida do Santa Cruz. Mas é um 13 que vem agora para a estreia da Copa do Nordeste muito renovado. E o Santa Cruz também, né? É outro time. Outro time vai jogar contra o 13, não é aquele mesmo time, trocou treinador, trocou diversos jogadores. Eu acho que daquele time que estreou contra o 13, que estão aí para talvez entrar de titular, tem o quê? Tem Balotelli, Thiaguinho. Se eu estiver esquecendo de alguém, por favor, me digam. E acho que o zagueiro, né, que entrou como lateral esquerdo, o Matheus Vinícius, né? O Matheus Vinícius, Eu acho que somente esses três. Vai ser um time renovado. Ambos os lados. Totalmente. Então, se nós temos problemas de adaptação do estilo de jogo do novo técnico, a gente também pode dizer que o 13 vai ter isso, né? Vai ter problema aí de entrosamento, de adaptação de estilo de jogo do novo técnico. E aí vamos falar aqui sobre o histórico de confrontos do Santa Cruz contra o 13. Santa Cruz e 13 já fizeram em sua história 29 partidas. Dessas 29 partidas, 14 vitórias do Santa Cruz, 9 empates e 6 derrotas, ou seja, 6 vitórias do 13, sendo uma delas esse ano aqui no Arruda, né? O 13 foi o terceiro colocado do Campeonato Paraibano agora em 2025 e foi desclassificado na segunda rodada da pré-eliminatória da Copa do Nordeste, mais uma vez repetindo, ele desclassificou o Santa Cruz, no segundo jogo pegou o Ferroviário do Ceará e foi desclassificado pelo Ferroviário. Comentem aí o que é que vocês esperam aí do Santa Cruz nesse jogo com... Acho que o Matheus deu uma travada aí, foi? Assim, foi eu pensando que era eu. Eu tenho uma expectativa muito pé no chão, sabe, Matheus? Desse jogo do Santa Cruz contra o 13. Apesar de a gente ter acabado de ver, né, ouvir as notícias vindas de Campina, né, de saber de que o 13 também é um time que está se formando, né, está trazendo reforços aí, está mais ou menos no mesmo estágio do Santa Cruz, né?
Mas, assim, o Santa Cruz, tirando um jogo de 2020 foi um ponto fora da curva do Santa Cruz na Série D, na Série C. Santa Cruz bateu em todos os clubes que vinham, tanto jogos no Arruda como fora, entendeu? Tirando isso, o Santa Cruz, e me parece que ganhou do 13 lá em Campina, não foi, Francisco? Nesse ano, o Santa Cruz não tem tido muita felicidade nos últimos anos jogando em Campina Grande, entendeu? A verdade é essa. Então, assim, eu prevejo um jogo tecnicamente muito fraco, entendeu? São duas equipes, né, de Série D que não estão prontas, sabe? Agora, torço muito para que o Santa Cruz vença a partida, independentemente de jogar bem ou mal, entendeu? E para vencer a partida, ele precisa de uma coisa que ele não vem fazendo há muito tempo, Hugo, que é finalização, né? Que é finalizar para o goleiro adversário. Santa Cruz não vem fazendo isso nos últimos jogos, não tem chutado a gol nos últimos jogos, e antes de não ter chutado a gol nos últimos jogos, nos anteriores a esses jogos que a gente se refere, o Santa Cruz tinha perdido muitos gols. Então, assim, a finalização dos nossos atacantes, do nosso time como um todo, tem sido muito ruim. Eu espero que com o Thiago Galhardo, né, já bem melhor fisicamente, né? Assim eu espero que esteja bem melhor fisicamente, já está mais de um mês aí no Arruda, né? O time possa ser muito competitivo contra o 13, sabe? E aproveitar as oportunidades, entendeu? Eu só não espero, sabe, que seja aquele jogo do Santa Cruz meio que suco de chuchu, sabe? O time, sabe, o time tá iniciando, o gramado aqui é complicado, o calor é enorme, o 13 é um grande time. Sim, o Santa Cruz. Não, o Santa Cruz não jogou bem. Entendeu? Então, eu torço muito para que a gente não escute uma situação dessa. Que a gente escute e veja que o time foi um time ajustado dentro das limitações dele, mas querendo o jogo, sendo competitivo, um time raçudo dentro de campo, né? E que comece a sentir essa Série D. Que jogue para vencer o jogo, independentemente de toda a situação. Entendeu? Agora, eu prevejo um jogo tecnicamente fraco, entendeu? Acho que todos os dois times estão desarrumados, mas a esperança que a gente tem é que Santa Cruz seja Santa Cruz. Os jogadores botem isso na cabeça, parem de tanto mimimi na internet. A gente está cansado de ver também jogador cheio de mimimi na internet, porque a gente tem que lutar, e chega dentro de campo é uma água. Eu prefiro jogador, e aliás, eu sou do tempo, viu, Francisco? Jogador decidir as coisas dentro de campo, não é na internet, não. Entendeu? Então, assim, que entre imbuído nesse espírito de ser um time competitivo, de um time raçudo, se não der na técnica, entendeu? Até porque a técnica é pouca, né? Que seja na raça, na vontade, na gana de ganhar o jogo, entendeu? É isso que eu espero, sincero e honestamente, do Santa Cruz. Agora, acho que vai ser um jogo truncado, eu acho que vai ser um jogo tecnicamente feio, né? E o Santa Cruz ganhe, entendeu? Faça um jogo competitivo, raçudo, para vencer o 13. Se o Santa Cruz jogar contra o 13, só para finalizar, jogando um bom futebol, para mim vai ser uma baita de uma surpresa. Infelizmente, eu não vou estar presente em Campinas, queria muito estar presente, mas por conta desse adiamento aí, quebrou minhas pernas, eu vou estar em Serra Negra, né? Já tinha combinado isso na Semana Santa. Infelizmente, não dá para ir para Campinas, mas vou torcer bastante para que o Santa Cruz realmente jogue e vença a equipe do 13. É isso aí. Francisco, o que é que você espera ver do Santa Cruz nessa estreia? Já com mudanças feitas pelo técnico Marcelo Cabo. Eu espero uma reação, certo? Porque se a gente for traçar um histórico, o último bom jogo esse ano foi contra o Jaguar. Pode reparar. Depois daquele jogo contra o Jaguar,
o Santa Cruz entrou em declínio. Venceu o Central, não foi um bom jogo, certo? O rebaixado Central do Santa Cruz quase não vencia. O jogo contra o Maguari foi empate, não foi um bom jogo. As semifinais, eu não vou nem falar aqui, certo? E os amistosos também foram desastrosos, não só em termos de resultado, mas em termos de rendimento. Então, Santa Cruz precisa reagir. Não vai ter desculpa pelo seguinte, porque o 13 também está com dificuldades, o 13 também está passando por reformulação, certo? Então, não vai pegar um 13 entrosado, não vai pegar um 13 treinado, não vai pegar a hora do Santa Cruz. Aí, quando eu falo Santa Cruz, é elenco e comissão técnica, dá uma resposta positiva para o torcedor, certo? Claro, não vai ser um primor de futebol, eu nem espero, nem exijo isso aí. Mas que seja um jogo que o Santa Cruz se imponha, certo? Se imponha e, por que não, trazer os 3 pontos. Trazer os 3 pontos de lá. Ou então, pelo menos que não perca o jogo. Porque eu acho que a gente não aguenta mais, o torcedor não aguenta mais essa situação de tantos jogos sem o time dar uma resposta. Então, tem um treinador novo, vários jogadores novos, alguns notadamente bons reforços, porque, pronto, o Felipe Alves foi questionado no gol que levou, nos gols que levou nos amistosos, mas foi uma contratação muito celebrada. E foi bem no Campeonato Paulista. E Thiago Galhardo, que muita gente não está gostando, e eu entendo os motivos, mas foram no aeroporto receber o cara. Todo mundo no flight radar, acompanhando o voo, fizeram toda aquela festa, e realmente, em termos de técnica, é indiscutível. O que não se sabe é se vai dar certo. O Pedro Favela também, que foi uma contratação que a maioria dos torcedores gostaram. Enfim, veja, elenco tem as suas deficiências, mas assim, se a gente for comparar com outros times na Série D, o Santa Cruz não parte na desvantagem em termos de elenco. Ele não parte dessa desvantagem. Então, o que precisa é treinamento, engrenar e jogar. Coisa que há muito tempo não tem feito. O que é que eu espero? Outro time. Porque uma hora essa chave tem que virar e o melhor momento é justamente domingo. E outra coisa, né? O 13, a gente começou o ano levando um revés tremendo. Né? É a chance de exercer a revanche, certo? E nessa revanche o Santa Cruz se dá bem. Agora estou falando mais como torcedor, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não acompanhamos os treinos, certo? A gente não viu se Marcelo Cabo realmente conseguiu impor a chamada filosofia de trabalho dele, se o time vai ter a cara do treinador, como o pessoal fala, essas máximas que são muito comuns no futebol, esses lugares comuns. O que a gente precisa é que o Santa Cruz chegue lá e jogue, como o André disse. Como torcedor, eu fico na expectativa, certo? Não de um bom jogo, uma vitória. Aconteça o que acontecer, que seja uma vitória. E tu, Hugo? Tu prefere ver o Santa Cruz vencendo, jogando mal, ou sei lá, um empate com um bom futebol? Não vou nem falar derrota, porque derrota é uma coisa que a gente não quer ver de jeito nenhum, né? Veja, com certeza eu prefiro ver um mau futebol, mais que a gente traga os 3 pontos. Porque ganhar ajustando o elenco, na verdade, ajustar o elenco vencendo é muito melhor do que ter que ajustar o elenco sem a quantidade de pontos necessária. Porque a pressão vai ser maior, sabe? Então, quanto à sua pergunta, sem dúvidas, eu prefiro vencer jogando mal. O que eu espero para o jogo de domingo? Eu espero que o time consiga virar a chave, que foi o que eu esperei para o amistoso. Eu esperei ver um time com muito mais vontade, né, com muito mais garra. E eu encontrei um time, tá, que eu vi naquele amistoso, já buscando algumas coisas diferentes, já querendo, assim,
melhor qualidade na saída de bola, uma melhor postura, mais organizados taticamente. Falo. Muito cedo ainda para avaliar o que o Marcelo Cabo fez, mas eu acho que uma conversa conseguiu mostrar um pouco isso, tá? Minha visão. Então, o que eu espero para Campina Grande é que principalmente tenha vontade. Os jogadores precisam entender que Série D não é tática. Que Série D precisa se dedicar, né, com muito mais vontade. Me chamou a atenção os números, Matheus, e acho que é uma importante reflexão que a gente pode fazer com esses números. Quando a gente analisa aqui, o Santa tem 14 vitórias, eu acho, 9 empates e 6 derrotas contra o 13. Parece ser bem soberano, né? Parece que o Santa Cruz, pronto, 14 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Parece que é um time com muita soberania em relação ao 13. Assim como se a gente pegar, por exemplo, os números de Santa Cruz e Central, a gente também tem uma grande soberania. Mas, quando a gente vai para o campo, é o que o André falou, é sempre jogos muito difíceis contra o 13. Sempre. Então, assim, nem sempre a gente pode analisar apenas número. A gente tem que analisar efetivamente, né, o que acontece também na história do jogo. Então, me chamou a atenção isso. Vale como experiência, vale como legado. Para a gente entender que nem sempre os números determinam o que a gente vai encontrar. Então, por isso que eu te digo com muita tranquilidade que, mesmo que o Santa Cruz não apresente o futebol que seja o necessário, o ideal para a gente subir, mas para um início de caminhada, trazer os 3 pontos, nesse momento, é mais importante. E a gente conseguir ir encaixando esse time com o tempo. Eu acho que Marcelo Cabo ganhou uma semana valiosíssima. Valiosíssima. Porque ele conseguiu aí, pelo menos, ter tempo para, pelo menos, se conectar mais com os jogadores. Ganhou aí um amistoso de menor proporção, mas que, queira ou não queira, traz mais confiança aos atletas. E acho que tende aí a ser um jogo que o Santa Cruz vai precisar esbarrar nas suas limitações, mas que precisa buscar os 3 pontos. A gente precisa mostrar quem de fato é o grande da Série B, né? E a gente precisa buscar essa vitória com vontade. A gente tem uma torcida que é carente, principalmente depois dos últimos jogos, de ver um time aguerrido, de ver um time com vontade, de ver um time querendo alcançar os seus objetivos. E a gente não viu isso nos últimos jogos. Isso vem trazendo muita angústia por parte do seu torcedor. Principalmente avaliando agora que a gente tem um maior nível de investimento, que a gente está trazendo jogadores que têm um melhor ritmo de jogo. Então eu espero que o Marcelo Cabo aí consiga fazer um encaixe interessante nesse time, né? Achar aí as melhores formas para que a gente possa jogar. Aí só falar essa questão de número também, né, Matheus, que me chamou muita atenção. Eu estava vendo uma seleção através do Instagram aqui, mostrando que Lucas Siqueira foi um dos volantes que teve melhores números. É aí onde realmente prova que, se você for olhar futebol só por número, vai ser o caos. Né? Vai ser o caos. Eu espero que realmente esses números façam algum time vir aqui buscar ele e leve ele com toda a frente do mundo. Eu faço, inclusive, de pagar a passagem. Se for falta de passagem, por favor, me avise. Certo? E leve ele para um destino melhor. Pelo amor de Deus. Ô, Hugo, até enquanto você falava aí, porque esses 29 jogos é um recorte de sempre, né? O que é que eu peguei aqui? Eu botei aqui no chat GPT, uma rápida pesquisa, o seguinte: resultado dos últimos 10 jogos entre Santa Cruz e 13. Então ele fez um recorte de 2012 até 2025. Os últimos 10 jogos, o Santa Cruz teve 5 vitórias, o 13 3 e 2 empates. Então você vê que já são números muito mais próximos, porque
a gente há de convir que existe um Santa Cruz nesse confronto contra o 13 até ali 2007, 2008, e a partir dali, quando o Santa Cruz começa a frequentar esses confrontos começam a ser mais constantes, com o Santa Cruz também mais fragilizado, né? Então, a gente começa a ter jogos mais difíceis contra o 13. E até, falando, André, dessas 3 vitórias do 13, deixa eu até ver aqui, na Série C de 2013, foi lá em Campina Grande, a vitória do 13. Na Série C de 19, lá em Campina Grande, vitória do 13. E agora, aqui no Arruda, a vitória do 13. Então, foram 2 vitórias lá em Campina Grande e uma aqui em Recife. Então, realmente, de fato, os jogos lá em Campina Grande são mais difíceis, né? Eu queria colocar aqui na tela para vocês também um breve histórico das estreias do Santa Cruz na Série D, tá? Foram 5 estreias. Dessas 5 estreias, a gente estreou com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Em 2009, nós ganhamos fora de casa contra o CSA por 3-0. Em 2010, o CSA ganhou, a gente perdeu para o CSA fora de casa também por 1-0. Em 2011, vencemos como é o nome desse time, meu Deus? Esse é o Alecrim. Eu vou lembrar. Alecrim, isso. Alecrim o jogo da invasão lá no Amigão, o jogo da chuva, o jogo da Ponte de Goiânia. Da chuva. Vencemos por 3-1 esse jogo. Em 2022, empate em 0-0 fora de casa contra o Lagarto. E em 2023, estreamos com vitória contra o Iguatu aqui no Arruda. Então, temos tido começo de campeonato vitoriosos, né? Eu só acho, Matheus, que em 2010, esse jogo CSA 1, Santa Cruz 0, eu tenho quase certeza que esse jogo foi no Arruda. Santa Cruz perdeu para o CSA e foi esse jogo que Dado Cavalcante, Francisco, caiu. E aí o Santa Cruz contratou o Givanil. Se eu não estou enganado, foi nesse jogo aí e foi no Arruda. Depois eu vou checar isso aí. Entendeu? Mas eu acho que esse jogo de 2010 foi no Arruda. Eu vou dar uma olhada aqui. É possível que eu tenha colocado errado de fato. Mas perdemos, né? Perdemos esse jogo. E aí tem essas estreias aí, né? O Santa Cruz tem um aproveitamento bom nas estreias do campeonato, mas o dado mais alarmante que nós vamos ver aí é que vamos amargar a 6ª Série D da nossa história, né? Algo isso é muita coisa, amigo. Lembrando que ano passado nem Série D nós tivemos, né?